Em junho de 1948, as águas escuras do canal de Tamagawa, em Tóquio, arrastaram 2 corpos amarrados um ao outro por uma corda vermelha. Um deles era uma jovem mulher, o outro, um dos escritores mais brilhantes, cínicos e perturbados que o mundo já conheceu. Ele tinha 38 anos, havia tentado passar dessa para melhor 5 vezes e passou cada segundo da sua existência pedindo desculpa por simplesmente existir. Esse era Osamu Dazai. Pouco antes de desaparecer naquelas águas, ele deixou um manuscrito que se tornaria um dos livros mais lidos e impactantes da história moderna. Declínio de um Homem, como foi a forma traduzida para o Brasil. Uma obra-prima brutal, onde ele gritou ao mundo que havia sido desclassificado da condição de ser humano. Mas para entender por que um homem jovem, no auge do sucesso literário, escolheu o fim, nós precisamos entender o peso da máscara que ele foi obrigado a usar desde o começo. Se você já se sentiu um intruso no mundo, se já olhou ao redor e sentiu que todo mundo recebeu um manual de como viver menos você, a história de Dazai vai ecoar no fundo da sua mente. Para o mundo ele era Osamu Dazai, mas ele nasceu com o nome Shuji Tsushima, em 1909. Ele não veio da miséria, pelo contrário, nasceu em uma mansão colossal no norte do Japão. Seu pai era um político aristocrata, rico e implacável. A família exalava uma perfeição artificial e fria, e foi dentro daquela casa gigante, cercados por criados e luxo, que o pequeno Dazai percebeu que era diferente. Ele olhava para os adultos e simplesmente não conseguia entender a hipocrisia deles. Ele via as pessoas fingindo bondade enquanto tramavam maldades, via regras sociais que pareciam um teatro absurdo. Para o menino, os seres humanos eram criaturas imprevisíveis, assustadoras e violentas. Ele tinha pânico genuíno da humanidade. Para sobreviver a esse medo paralisante, Dazai desenvolveu uma tática de defesa dolorosa. Ele se tornou o palhaço da família. Na escola, em casa, ele fazia palhaçadas crônicas. Exagerava nos erros, contava piadas, fingia ser um garoto alegre, bobo e distraído. Ele fazia todos rirem de propósito. Por quê? Porque ele descobriu que se as pessoas estivessem rindo de suas piadas, elas não olhariam de verdade para os seus olhos. Elas não perceberiam o abismo de solidão e o pânico que ele carregava no peito. O sorriso dele era uma armadura, mas nenhuma armadura aguenta o peso de uma vida inteira. Na juventude, ao entrar para a universidade em Tóquio, a armadura começou a rachar. Longe dos olhos do pai, Dazai se entregou à autodestruição. Ele começou a gastar o dinheiro da família com álcool, abandonou os estudos e se envolveu com partidos políticos clandestinos da esquerda, algo que era considerado um crime gravíssimo no Japão imperial da época. Foi nesse período de caos que ele adotou o pseudônimo de Osamu Dazai. Era uma tentativa desesperada de assassinar o garoto aristocrata do passado e fazer nascer um novo homem, mas o vazio interno sempre continuou e continuava lá. Quando a família descobriu suas atividades políticas e sua vida desregrada, a punição veio sem piedade. Eles o deserdaram publicamente, cortaram seu sustento e o baniram do nome da família. Para um jovem japonês daquela época, ser rejeitado pela família era o equivalente a morrer socialmente. Dazai se viu sozinho na sarjeta, em Tóquio. Consumido pela culpa e pela certeza de que era uma decepção ambulante, aos 20 anos ele tentou pela primeira vez, junto de uma jovem que havia conhecido em um bar. Ela não resistiu. Dazai sobreviveu, e a sobrevivência trouxe algo pior do que a morte. Uma culpa sobrevivente que o perseguiria até o último dia de sua vida. Sem família e com a mente estilhaçada, Dazai encontrou na escrita o seu único refúgio e o seu pior carrasco. Ele não escrevia ficção fantástica, ele escrevia o que no Japão se chamava de Watakushi Shozetsu, o romance do eu. Ele transformava suas próprias misérias, seus vícios, suas traições e suas dores em literatura pura. Cada página que ele publicava era como abrir uma veia e deixar o leitor beber o seu sangue.
O público começou a ficar fascinado por ele na época. Em uma sociedade como a japonesa, marcada pelo extremo autocontrole, pela obrigação de manter as aparências e pelo sacrifício do indivíduo em prol do coletivo, os textos de Dazai eram um choque térmico para eles. Ele falava o que ninguém tinha coragem de admitir. Ele confessava sua covardia, seu egoísmo, seu desejo de desistir de tudo. Ele era um cara diferente, a gente concorda, todo mundo concorda. Ele se casou e tentou se estabilizar, mas a sua mente era um terreno instável. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto Tóquio era bombardeada e o mundo desmoronava ao seu redor, Dazai continuou escrevendo. Enquanto o governo exigia textos patrióticos e de propaganda militar, Dazai escrevia sobre a fragilidade humana. Ele se recusava a vestir a máscara do nacionalismo cego. Após o fim da guerra, o Japão estava destruído espiritualmente. O orgulho do país havia caído, lógico, obviamente, com tudo que aconteceu, e uma geração inteira de jovens se viu perdida, sem saber em quem acreditar. Foi nesse cenário de ruínas que Dazai entregou ao mundo seu testamento literário, Declínio de um Homem, ou Não Mais Humano. O protagonista do livro, Yoso, é o espelho exato de Dazai. No livro, resume a dor existencial que definiu o escritor. A sensação de que existe um segredo para ser feliz que todo mundo conhece menos ele, como se todo mundo tivesse tido uma pré-aula sobre como é existir e ele faltou no dia ou alguém esqueceu de convidá-lo. Dazai escreve que desde a infância sentia que a vida dos outros era um mistério incompreensível. Ele via as pessoas sofrendo, mas logo em seguida se recuperando e continuando a viver, enquanto ele acumulava cada pequena ferida como se fosse um trauma eterno. A tese central de Dazai é dolorosa. Para ele, o ser humano significa ser capaz de mentir, de ser hipócrita, de competir e de pisar nos outros para subir na vida. Como ele sentia que não tinha a força necessária para participar desse jogo cruel, ele se considerava um desqualificado, alguém que falhou no teste básico da existência, alguém que não era considerado nem humano, um desqualificado para ser humano. Esse livro não era apenas uma história, era a carta de despedida de um homem que já havia decidido que seu tempo no palco do mundo tinha acabado fazia muito tempo. Pouco tempo após publicar o livro, Dazai cumpriu a promessa implícita em suas páginas. Junto com Tomi Yamazaki, uma mulher que o amava e cuidava dele em seus dias de tuberculose crônica, ele caminhou suavemente até o canal de Tamagawa. Era o seu quinto e definitivo ato. A vida de Osamu Dazai choca porque ela expõe uma verdade que tentamos esconder todos os dias. Pense na nossa realidade atual. Hoje, nós criamos máscaras digitais perfeitas no Instagram, no TikTok, no YouTube. Mostramos vidas felizes, viagens, sorrisos e conquistas. Mas por trás das telas, os índices de ansiedade, depressão e a sensação de inadequação nunca foram tão altos. Nós nos tornamos uma sociedade de palhaços de Dazai, sorrindo para a câmera para que ninguém perceba o quanto estamos perdidos por dentro. Dazai não foi um herói e a sua vida não deve ser romantizada. Ele foi um homem profundamente falho, que machucou a si mesmo e as pessoas que o amavam. Mas ele teve uma coragem que poucos têm, a de olhar para o próprio abismo sem piscar e documentar o que viu. Ele nos mostrou que o maior sofrimento de um indivíduo não é a pobreza ou o fracasso material, mas a profunda e devastadora solidão de se sentir um estrangeiro dentro da própria espécie. O canal de Tamagawa levou o corpo de Osamu Dazai, mas suas palavras continuam flutuando no tempo, mais vivas do que nunca. Quase 80 anos depois, ele ainda fala diretamente com qualquer um que se sinta invisível na multidão. Agora eu quero saber de você, que me acompanhou até este momento desse vídeo. Você já sentiu que precisava usar uma máscara ou fazer o papel de palhaço para ser aceito pelas pessoas ao seu redor? E em algum momento da sua vida você já se sentiu deslocado do que a sociedade chama de normal? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu vou ler e vou responder cada um de vocês.
E se você gosta desse tipo de conteúdo que mistura, sei lá, biografia, psicologia, reflexão, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda muito esse projeto a crescer e trazer mais história como essa. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo Subsolo. Até mais, hein? Valeu!